Bíblia Sagrada, versão ACF 2007, livro 1 Crônicas. Adão, Sete, Enos, Cainã, Maalalel, Jered, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé, Sem, Cão e Jafé. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. E os filhos de Gomer, Askenaz, Rifate, Togarma. E os filhos de Javã, Elisá, Tarsis, Quitim e Dodanim. Os filhos de Cão, Cuxi, Mizraim, Put e Canaã. E os filhos de Cuxi eram Sebá, Adlá, Sabtá, Ramá e Sabtecá. Os filhos de Ramá, Sabá e Dedã. E Cuxi gerou a Nimrod, que começou a ser poderoso na terra. E Mizraim gerou a Ludim e a Anamim e a Leabim e a Naftuim e a Patruzim e a Casluim, dos quais procedem os filisteus e a Caftorim. A Canaã gerou a de Sidom, seu primogênito, e a Et, e aos Jebuseus, e aos Amorreus, e aos Girgazeus, e aos Eveus, e aos Arqueus, e aos Sineus, e aos Arvadeus, e aos Zemareus, e aos Amateus. E foram os filhos de Sem, Elão, Assur, Arfaxade, Lud, Arã, Uz, Jeter e Meseque. A Arfaxade gerou a Selá, e Selá gerou a Eber. E a Eber nasceram 2 filhos, e o nome de um foi Peleque, porquanto nos seus dias se repartiu a terra, e o nome de seu irmão era Joquitã. E Joquitã gerou a Almodá, e a Selefe, e a Azarmavé, e a Gerá, e a Adorão, a Uzal, e a Dicla, e a Albal, e a Abimael, e Sebá, e a Ofir, e a Avlá, e a Jobabe. Todos esses foram filhos de Joquitã. Sem Arfaxade, Selá, Eber, Peleque, Reu, Seruque, Naor, Terá, Abrão, que é Abrão. Os filhos de Abrão foram Isaque e Ismael. E estas são as suas gerações. O primogênito de Ismael foi Nebaiote, e depois Quedar, Adbiel e Mibizão. Mismar, Dumá, Massá, Haddad, Tema, Getur, Nafins e Quedemar. Estes foram os filhos de Ismael. Quanto aos filhos de Quetura, concubina de Abraão, esta deu à luz Zimrã, e Joxã, e Medã, e Midian, e Gisbaque, e Assuá. E aos filhos de Joxã foram Seba, Dedã. E os filhos de Midian, Efá, Efer, Enoque, Abida e Elda. Todos esses foram filhos de Quetura. Abraão, pois, gerou a Isaque, e foram os filhos de Isaque, Esaú e Israel. Os filhos de Esaú, Elifaz, Reuel, Jeus, Jalão e Coré. Os filhos de Elifaz, Temã, Omar, Zefi, Gaetã, Kenaz, Tina e Amaleque. Os filhos de Reuel, Naate, Zerá, Samá e Mizá. E os filhos de Seir, Lotã, Sopal, Zilbeão, Aná, Disson, Ezer e Dizã. E os filhos de Lotã, Orim e Omã, e a irmã de Lotã foi Tina. Os filhos de Sobal eram Alvã, Manaate, Ebal, Sefi e Onã. E os filhos de Zibeão eram Aiá e Aná. Os filhos de Aná foi Disson, e os filhos de Disson foram Arão, Esbã, Itran e Quetrã. Os filhos de Ezer eram Bilã, Zavã e Jacã. Os filhos de Dissã eram Uz e Arã. E esses são os reis que reinaram na terra de Edom, antes que reinasse rei sobre os filhos de Israel. Belá, filho de Beor, e era o nome da sua cidade, de Nabá. E morreu Belá, e reinou em seu lugar Jobabe, filho de Zerá de Bonsra. E morreu Jobabe, e reinou em seu lugar Uzão, da terra dos Temanitas. E morreu Uzão, e reinou em seu lugar Haddad, filho de Bedade. Este feriu os midianitas no campo de Moabe, e era o nome da sua cidade, Avite. E morreu Haddad, e reinou em seu lugar Sanlá de Masreca. E morreu Sanlá, e reinou em seu lugar Saul de Reobote, junto ao rio. E morreu Saul, e reinou em seu lugar Baal-Anã, filho de Acbor. E morrendo Baal-Amã, Haddad reinou em seu lugar, e era o nome da sua cidade Pai, e o nome de sua mulher era Meetabel, filha de Matred, filha de Mizabe. E morreram Haddad, foram príncipes Endom, o príncipe Tiná, o príncipe Alva, o príncipe Getete,
o príncipe Aolibama, o príncipe Elá, o príncipe Non, o príncipe Kenaz, o príncipe Temã, o príncipe Mibzar, o príncipe Magdiel, o príncipe Irã. Estes foram os príncipes de Edom. Estes são os filhos de Israel: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Dan, José, Benjamim, Naftali, Gad e Azer. E os filhos de Judá foram Er, Onã e Selá. Estes três lhe nasceram da filha de Suá, a Cananeia. E o primogênito de Judá, foi mau aos olhos do Senhor, pelo que o matou. Porém Tamar, sua nora, lhe deu a luz Perez e Zerá. Todos os filhos de Judá foram 5. Os filhos de Perez foram Esrom e Amuel. E os filhos de Zerá, Sinim, e Etan, e Emã, e Calcol, e Dara, 5 ao todo. E os filhos de Carme foram Acar, o perturbador de Israel, que pecou no anátema. E o filho de Etan foi Azarias, e os filhos de Esrom, que lhe nasceram, foram Jaramel, Irão e Quelubai. Irão gerou Aminadab, e Aminadab gerou a Nação, príncipe dos filhos de Judá. E Nação gerou Salmão, e Salmão gerou a Boaz. E Boaz gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Eliabe, seu primogênito, e Abinadab, o segundo, Simé, o terceiro. Natanael, o quarto, Radai, o quinto, Ozen, o sexto, Davi, o sétimo, e foram suas irmãs Zeruia e Abigail, e foram os filhos de Zeruia, Abisai, Joabe e Azel, 3. E Abigail deu à luz a Amasa, e ao pai de Amasa foi Jeter, o ismaelita. E Caleb, filho de Esrom, gerou filhos de Zuba, sua mulher, e de Jeriote, e os filhos desta foram estes, Jezer, Sobab e Ardó. E morreu Azuba, e Caleb tomou para si a Efrata, da qual lhe nasceu Ur. E Ur gerou a Urim, e Urim gerou a Bezalel. Então Esrom coabitou com a filha de Maquir, pai de Gileade, e sendo ele de 60 anos, a tomou, e ela deu à luz a Segube. Segube gerou a Jair, e este tinha 23 cidades na terra de Gileade. E Jesus e Arã tomaram deles as aldeias de Jair e Kenate, e seus lugares 60 cidades, e todos estes foram filhos de Maquir, pai de Gileade. E depois da morte de Esrom, em Caleb de Efrata, Bia, mulher de Esrom, deu à luz a Azur, pai de Tecoa. E os filhos de Jeremeel, primogênito de Esrom, foram Rão, o primogênito Buna, Orem, Ezem, Aías. Teve também Jeramael, ainda outra mulher, cujo nome era Atara. Esta foi a mãe de Onã. E foram os filhos de Rão, primogênito de Jeramael, Maas, Jamim e Eker. E foram os filhos de Anã, Samai e Jada. E os filhos de Samai, Nadab e Abizur. E o nome da mulher de Abizur era Abiail, que lhe deu a Abão a Molide. E foram os filhos de Nebate, Seled e Apaim. E Seled morreu sem filhos. E o filho de Apaim foi Ize. E o filho de Ize, Sessã. E o filho de Sessã, Alai. E os filhos de Jada, irmão de Samai, foram Jeter e Jonatas. E Jeter morreu sem filhos. E os filhos de Jonatas foram Pelete e Zaza. Estes foram os filhos de Jeramael. E Sezã não teve filhos, mas filhas. E tinha Sezã um servo egípcio, cujo nome era Jará. Deu, pois, Sezã sua filha por mulher, e a Jara, seu servo, e lhe deu à luz a Atai. E Atai gerou a Natã, e Natã gerou a Zabade, e Zabade gerou a Flau, e a Flau gerou a Obed. E Obed gerou a Jeú, Jeú gerou a Azarias, e Azarias gerou a Elés, e Elés gerou a Eleazar. Eleazar gerou a Sismai, e Sismai gerou a Salum, e Salum gerou a Jecamias, e Jecamias gerou a Lisama. E foram os filhos de Caleb, irmão de Jeremeel, Mesa, seu primogênito. Este foi o pai de Zif. E os filhos de Maressa, pai de Esrom. E foram os filhos de Hebron, Coré, Tapua, Requem e Sema. E Sema gerou a Raão, pai de Jorqueão, e Requem gerou a Samai. E foi o filho de Samai, Maom. E Maom foi o pai de Bet-Zur. E Efá, a concubina de Caleb, deu à luz a Arã e Moza. E a Gazés e Azra gerou a Gazés. E foram filhos de Jadai, Regem, Jotão, Gezam, Pelete, Efá e Safi. De Maaca, concubina Caleb gerou a Seber e a Tiraná. E a mulher de Saaf, pai de Madmana, deu à luz a Seva, pai de Macbena e pai de Gibeá. E foi a filha de Caleb, Axa. Eles foram os filhos de Caleb, filho de Ur, o primogênito de Efrata, Sobal, pai de Criate Jarim. E Salma, pai dos Belemitas, Eref, pai de Bet-Gader. E foram os filhos de Sobal, pai de Criate Jarim, Aroé e metade dos Menuítas.
E as famílias de Kiriat Jearim foram os Gitreus, e os Puteus, e os Sumateus, e os Miraeus, e desses saíram os Zorateus e os Estaureus. Os filhos de Salma foram Belém e os Netofatitas, Atarote, Bet-Joabe, metade dos Manatitas e os Zoritas. E as famílias dos escribas que habitavam em Jabes foram os Tiratitas, os Simeatitas e os Sucatitas. Estes são os queneus que vieram de Amate, pai da casa de Recabe. E esses foram os filhos de Davi que lhe nasceram em Hebron, o primogênito Anon e de Ainoã, e Jezreelita, o segundo Daniel de Abigail, a Carmelita, o terceiro Absalão, filho de Maaca, filho de Talmai, rei de Jesur, o quarto Adonias, filho de Agite, o quinto Safatias de Abital, o sexto Itreão de Eglá, sua mulher. 6 filhos lhe nasceram em Hebron, porque ali reinou 7 anos e 6 meses, e 33 anos reinou em Jerusalém. E estes lhe nasceram em Jerusalém Simé e Sobabe, e Natã e Salomão. Estes 4 lhe nasceram de Bat-Sua, filho de Amiel. Nasceram-lhe mais Ibar e Elisama, Elifelete e Nogá, Nefec, Jafia, Elisama, Liada e Elifelete, 9. Todos esses foram filhos de Davi e foram os filhos das concubinas de Tamar, irmã deles. E o filho de Salomão foi Roboão, de quem foi filho Abias, de quem foi filho Asa, de quem foi filho Jeosafá, de quem foi filho Jorão, de quem foi filho Acasias, de quem foi filho Joás, de quem foi filho Amazias, de quem foi filho Jotão, de quem foi filho Acás, de quem foi filho Ezequias, de quem foi filho Manassés, de quem foi filho Amon, de quem foi filho Josias. E os filhos de Josias foram o primogênito Joanã, o segundo Joaquim, o terceiro Zedequias, o quarto Salum. E os filhos de Joaquim, Jeconias, seu filho, Zedequias, seu filho, e os filhos de Jeconias, Assiri, seu filho, Sealtiel. Os filhos deste foram Malquirão, Pedaías, Senar, Jecamias, Osama e Nedabias. E os filhos de Pedaías, Zorobabel, Simei, e os filhos de Zorobabel, Mesulão, Ananias e Selomite, sua irmã, e Assubá, Oel, Berequias, Azadias, Jusabi, Ezede, 5. E os filhos de Ananias, Pelatias e Jesaías, e os filhos de Refaías, os filhos de Hernã, os filhos de Obadias e os filhos de Secanias. E o filho de Secanias foi Semaías, e o filho de Secamaías, Atus e Egeal, e Abiriá, e Nearias, e Safate, 6. E os filhos de Nearias, Elionai, e Ezequias e Azricão, 3. E os filhos de Elionai, Odavias, Eliasibe, Pelaías, Acube, Joanã, Delaías e Anani, 7. Os filhos de Judá foram Perez, Esrom, Carmim, Ur e Sobal. E Reaías, filho de Sobal, gerou a Jaate. E Jaate gerou a Almai e Alaade. Estas são as famílias dos Zoratitas. E estes foram os filhos do pai de Etã, Gisrel, Ismã e Idbaz. E era o nome de sua irmã Azleelpone. E mais Penuel, pai de Gedor, e Ezer, pai de Uzá. Estes foram os filhos de Ur, o primogênito de Efrata, pai de Belém. E tinha Uzar, pai de Tecoa, 2 mulheres, Elá e Naará. E Naará deu à luz a Alzão, e a Efer, e a Temene, e a Astari. E estes foram os filhos de Naará. E os filhos de Elá, Zerete, Izar e Itnã. E Cós gerou a Nube, e a Zobeba, e as famílias de Aerel, filho de Arum. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, dizendo, porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o nome o Deus de Israel, dizendo, se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. E Quelube, irmão de Essuá, gerou a Meir, e este é o pai de Estom. E Estom gerou a Bet-Rafá, e Baseá, e a Teiná, pai de Irnaás. E estes foram os homens de Reca.
E foram os filhos de Canás, Otiniel, Zeraías, o filho de Otiniel, Atate. E Meonotai gerou a Ofra, e Seraías gerou a Joabe, pai do vale dos artífices, porque os dali eram artífices. E foram os filhos de Caleb, filho de Jefoné, Uru, Elá e Naanã. E o filho de Elá, Kenaz. E os filhos de Jealelel, Zife, Zifa, Tiria e Azareel. E os filhos de Ezra, Jeter, Mered, Efer e Jalom. E teve mais a Miriam, Samai e Isba, pai de Estemoa. E sua mulher judia deu à luz a Jered, pai de Gedor, e a Eber, pai de Socó, e a Jecutiel, pai de Zanoa. E estes foram os filhos de Bitia, filha de Faraó, que Mered tomou. E foram os filhos da mulher de Odias, irmã de Naã, Abiqueila, o Garmita, e Estemoa, o Maacatita. E os filhos de Simeão, Amon, Rina, Bene-Anã e Tilon. E os filhos de Ize, Zoete e Bene-Zoete. Os filhos de Selá, filho de Judá, pai de Leca, e Lada, pai de Maressa. E as filhas da casa dos que fabricavam linho fino em casa de Asbeia, como também Joquim e os homens de Cozeba e Joás e Asaraf, que dominaram sobre os moabitas, e Jazub e Aleem. Porém estas coisas já são antigas. Estes foram oleiros e habitavam nas hortas e nos cerrados, e estes ficaram ali com o rei na sua obra. Os filhos de Simeão foram Nemuel, Jamim, Jaribe, Zerá e Saul, cujo filho foi Salum, de quem foi filho Mibzão, de quem foi filho Mismá. E os filhos de Mismá foram Amu, de quem foi filho Sacur, de quem foi filho Simei. E Simei teve 16 filhos e 6 filhas, porém seus irmãos não tiveram muitos filhos, e toda a sua família não se multiplicou tanto como as dos filhos de Judá. E habitaram em Berseba, e em Molada, e em Nazar Sual, e em Bila, e em Azen, e em Tolade, e em Betuel, e em Ormá, e em Ziclag, e em Bet-Marcabote, e em Azar Sussim, e em Bet-Biri, e em Maraim. Estas foram as suas cidades até que Davi reinou. E foram as suas aldeias, Etam, Aim, Rimon, Toquen e Azã, 5 cidades, e todas as suas aldeias que estavam ao redor dessas cidades, até Baal. Estas foram as suas habitações e suas genealogias. Porém, Mesobabe e Janleque e Josa, filho de Amazias, e Joel e Jeú, filho de Josibias, filho de Seraías, filho de Aziel, e Elioná e Jacoba, e Jezoaías, Asaías, e Diel, Jesimiel, Benaias, e Ziza, filho de Zif, filho de Alon, filho de Jedaías, filho de Sinri, filho de Semaías. Estes registrados por seus nomes, foram príncipes nas suas famílias, e as famílias de seus pais se multiplicaram abundantemente, e chegaram até a entrada de Gedor, ao oriente do vale, e a buscar pasto para os seus rebanhos. E acharam pasto fértil e terra espaçosa e quieta e descansada, porque os de Cão haviam habitado ali antes. Estes, pois, que estão descritos por seus nomes, vieram nos dias de Ezequias, rei de Judá, e derrubaram as tendas e habitações dos que se acharam ali, e as destruíram totalmente até o dia de hoje, e habitaram em seu lugar, porque ali havia pasto para os seus rebanhos. Também deles, dos filhos de Simeão, 500 homens foram às montanhas de Seir, levaram por cabeças a Pelatias e Nearias e Refaías e a Uziel, filho de Uzi, e feriam o restante dos que escaparam dos Amalequitas, e habitaram ali até o dia de hoje. Quanto aos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, pois ele era o primogênito, mas porque profanara a cama de seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, de modo que não foi contado na genealogia da primogenitura, porque Judá foi poderoso entre seus irmãos, e dele veio o soberano, porém a primogenitura foi de José. Foram, pois, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, Enoque, Palum, Esrom e Carme. Os filhos de Joel, Semaías, seu filho Gog, seu filho Simei, seu filho.
Mica, seu filho, Reaía, seu filho, Baal, seu filho, Bera, seu filho, o qual Tiglat-Pileser, rei da Síria, levou preso. Este foi o príncipe dos Rubenitas. Quanto a seus irmãos, pelas suas famílias, quando foram postos nas genealogias segundo as suas descendências, tiveram por chefes Jeiel, Zacarias, e Bela, filho de Azaz, filho de Sema, filho de Joel, que habitou em Aroer, até Nebo, Baal-Beon, também habitou do lado do oriente, até a entrada do deserto, desde o rio Eufrates, porque seu gado se tinha multiplicado na terra de Gileade. E nos dias de Saul fizeram guerra aos agarenos, que caíram pela sua mão, e eles habitaram nas suas tendas, defronte de todo o lado oriental de Gileade. E os filhos de Gade habitaram defronte deles na terra de Bazã, até Salcar. Joel foi chefe, e Safão o segundo, e também Janai e Safate estavam em Bazã. E seus irmãos, segundo as suas casas paternas, foram Mical, Mesulão, Seba, Jorai, Jocã, Zia, Eber, 7. Estes foram os filhos de Abiail, filho de Uri, filho de Jaroa, filho de Gileade, filho de Micael, filho de Jezizai, filho de Jabdo, filho de Bus. Aí, filho de Abidiel, filho de Geguni, foi chefe da casa de seus pais. E habitaram em Gileade, em Bazã e nos lugares da sua jurisdição, como também em todos os arrebaldes de Saron até os seus termos. Todos estes foram registrados segundo as suas genealogias nos dias de Jotão, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, rei de Israel. Dos filhos de Ruben, dos Gaditas e da meia tribo de Manassés, homens muito valentes, que traziam escudo e espada e entesavam arco e eram destros na guerra, houve 44.660 que saíam à peleja, e fizeram guerra aos agarenos, como a Getur, e a Nafis e a Nodab. E foram ajudados contra eles, e os agarenos e todos quantos estavam com eles foram entregues em sua mão, porque na peleja clamaram a Deus, que lhes deu ouvidos, porquanto confiaram nele. Levaram preso o seu gado, os seus camelos, 50.000, e 250.000 ovelhas, e 2.000 jumentos, e 100.000 homens, porque muitos caíram feridos, porque de Deus era a peleja, e habitaram em seu lugar até o cativeiro. E os filhos da minha tribo de Manassés habitaram naquela terra, multiplicaram-se desde Bazã até Baal, Hermon e Senir, e o monte de Hermon. E estes foram cabeças de suas casas paternas, a saber, Efer, Izi, Iliel, Isriel, Jeremias, Odavias e Jadiel, homens valentes, homens de nome, e chefes das casas de seus pais, porém transgrediram contra o Deus de seus pais, e se prostituíram segundo os seus deuses dos povos, segundo os deuses dos povos da terra, os quais Deus destruíra diante deles. Por isso o Deus de Israel suscitou o espírito de Pul, rei da Síria, o espírito de Tiglat-Pileser, rei da Síria, que os levaram presos, a saber, os Rubenitas e Gaditas e a meia tribo de Manassés, e os trouxeram a Lã, e a Bor, e a Ara, e ao rio de Gozã até o dia de hoje. Os filhos de Levi foram Gerson, Coate e Merari, e os filhos de Coate, Arão e Izar, Hebron e Uziel, e os filhos de Arão, Arão, Moisés e Miriam, e os filhos de Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Tamar. E Eleazar gerou a Finés, e Finés gerou a Abisua, e Abisua gerou a Buque, e Buque gerou a Uzi, e Uzi gerou a Zeraías, e Zeraías gerou a Meraiote, e Meraiote gerou a Marias, e a Marias gerou a Itube, a Itube gerou a Zadok, e Zadok gerou a Imaas, e a Imaas gerou a Azarias, e Azarias gerou a Jonã, e Jonã gerou a Azarias, e até este é o que exerceu o sacerdócio na casa que Salomão tinha edificado em Jerusalém. E Azarias gerou a Marias, e a Marias gerou a Itube, e a Itube gerou a Zadok, e Zadok gerou a Salum, e Salum gerou a Ilquias, e Ilquias gerou a Azarias, e Azarias gerou a Seraías, e Seraías gerou a Josadaque. Josadaque foi levado cativo quando o Senhor levou preso a Judá e a Jerusalém pela mão de Nabucodonosor. Os filhos de Levi foram, pois, Gerson, Coate e Merari. Estes são os nomes dos filhos de Gerson, Nibni e Simei. E os filhos de Coate, Arão, Izar, Hebron e Uziel.
Os filhos de Merari, Mali e Muzi, estas são as famílias dos levitas, segundo seus pais. De Gerson, Libni, seu filho, Jate, seu filho, Zima, seu filho, Joá, seu filho, Ido, seu filho, Zerá, seu filho, Jaatarai, seu filho. Os filhos de Coate foram Aminadab, seu filho, Coré, seu filho, Assir, seu filho, Elcana, seu filho, Abisaf, seu filho, Assir, seu filho, Taate, seu filho, Uriel, seu filho, Uzias, seu filho, e Saul, seu filho. E os filhos de Elcana, Amazai e Aitmote. Quanto a Elcana, os filhos de Elcana foram Sofai, seu filho, e seu filho Naatia, seu filho Eliabe, seu filho Jeroão, seu filho Elcana, e os filhos de Samuel, Joel, seu primogênito, e o segundo Abias. Os filhos de Merari, Mali, seu filho Libni, seu filho Simei, seu filho Uzá, seu filho Simeia, seu filho Agias, seu filho Asaías. Estes são, pois, os que Davi constituiu para o ofício do canto na casa do Senhor, depois que a arca teve repouso. E ministravam diante do tabernáculo da tenda da congregação com cantares, até que Salomão edificou a casa do Senhor em Jerusalém, e estiveram segundo o seu costume no seu ministério. Esses são, pois, os que ali estavam com seus filhos, dos filhos dos coatitas, Emã, o cantor, filho de Joel, filho de Samuel, filho de Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliel, filho de Toá, filho de Zuf, filho de Elcana, filho de Maate, filho de Amazai, filho de Elcana, filho de Joel, filho de Azarias, filho de Sofonias, filho de Taate, filho de Assir, filho de Bisaf, filho de Coré, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, filho de Israel. E seu irmão Asaf estava à sua direita, e era Asaf, filho de Berequias, filho de Simeia, filho de Micael, filho de Barzéias, filho de Malquias, filho de Tini, filho de Zerá, filho de Daías, filho de Etam, filho de Zima, filho de Simei, filho de Jaate, filho de Gerson, filho de Levi. E seus irmãos, os filhos de Merari, estavam à esquerda, a saber, Etam, filho de Quise, filho de Abdi, filho de Maluque, filho de Asabias, filho de Amazias, filho de Uquias, filho de Ansi, filho de Bani, filho de Semer, filho de Mali, filho de Muzi, filho de Merari, filho de Levi. E seus irmãos, os levitas, foram postos para todo o ministério do tabernáculo da casa de Deus. E Arão e seus filhos ofereceram sobre o altar do holocausto e sobre o altar do incenso por todo o serviço do lugar santíssimo, e para fazer expiação por Israel, conforme tudo quanto Moisés, servo de Deus, tinha ordenado. E estes foram os filhos de Arão: seu filho Eleazar, seu filho Finéas, seu filho Abisua, seu filho Buque, seu filho Uzi, seu filho Seraías, seu filho Meraiote, seu filho Marias, seu filho Eitube, seu filho Zadok, seu filho Aimás. E estas foram as suas habitações, segundo os seus acampamentos, nos seus termos, a saber, dos filhos de Arão, da família dos coatitas, porque a eles caiu a sorte. Deram-lhes, pois, a Hebron, na terra de Judá, e os arrebaldes que o arrodeiam, porém o território da cidade e suas aldeias deram a Calebe, filho de Jefoné, e aos filhos de Arão deram as cidades de refúgio, Hebron, Libna e os seus arrebaldes, e Jatir, e Temoa e os seus arrebaldes, e Lém e os seus arrebaldes, Debir e os seus arrebaldes, Azã e os seus arrebaldes, e Bet-Semes e os seus arrebaldes. E da tribo de Benjamim, Geba e os seus arrebaldes, Elemetes e os seus arrebaldes, e Anatote e os seus arrebaldes, todas as suas cidades pelas suas famílias foram 13. Mas os filhos de Coate, que restaram da sua família, tiveram por sorte 10 cidades da meia tribo de Manassés. E os filhos de Gerson, segundo as suas famílias, tiveram 13 cidades da tribo de Issacar, e da tribo de Azer, e da tribo de Naphtali, e da tribo de Manassés, em Bazã. E os filhos de Merari, segundo as suas famílias, tiveram por sorte 12 cidades da tribo de Ruben, da tribo de Gad e da tribo de Zebulon. Assim os filhos de Israel deram aos levitas estas cidades e os seus arrebaldes. Deram-lhes por sorte essas cidades da tribo dos filhos de Judá, da tribo dos filhos de Simeão, da tribo dos filhos de Benjamim, as das quais deram os seus nomes. E quanto ao mais das famílias dos filhos de Coate, se lhes deram da tribo de Efraim as cidades dos seus termos, porque eles deram as cidades de refúgio, Siquém e os seus arrebaldes, nas montanhas de Efraim, como também Gezer e os seus arrebaldes, Joquimeão e os seus arrebaldes, Bet-Horon e os seus arrebaldes, Aijalon e os seus arrebaldes, Jet-Rimon e os seus arrebaldes, e da meia tribo de Manassés, Aner e os seus arrebaldes, Bileão e os seus arrebaldes. Estas cidades tiveram os que ficaram da família dos filhos de Coate. Os filhos de Gerson tiveram da família da meia tribo de Manassés, Golã e Bazã, e os seus arrebaldes, e Astarote,
e os seus rebaldes. E da tribo de Sacar, Quedes e os seus rebaldes, Deberate e os seus rebaldes. E Ramote e os seus rebaldes, e Anem e os seus rebaldes. E da tribo de Azer, Mazel e os seus rebaldes, e Abdon e os seus rebaldes. E Ucoque e os seus rebaldes, e Reobe e os seus rebaldes, da tribo de Naphtali, Quedes em Galiléia e os seus rebaldes, Amon e os seus rebaldes, e Kiriataim e os seus rebaldes. Os que ficaram dos filhos de Merari tiveram da tribo de Zebulon, Rimon e os seus rebaldes, Tabor e os seus rebaldes, e da além do Jordão, na altura de Jericó, ao oriente do Jordão, da tribo de Ruben, a Bezer no deserto e os seus rebaldes, e a Jaza e os seus rebaldes, e a Quedemote e os seus rebaldes, e a Mafeate e os seus rebaldes, e da tribo de Gade, Ramote de Gileade e os seus rebaldes, a Maanaim e os seus rebaldes, e a Esbom e os seus rebaldes, e a Jazer e os seus rebaldes. E quanto aos filhos de Sacar foram Tola, Pua, Jesua e Sirom, 4. E os filhos de Tola foram Uzi, Refaías, Jeriel, Jamai, Ibzão e Semuel, chefes das casas de seus pais, descendentes de Tola, homens valentes nas suas gerações, e o seu número nos dias de Davi foi de 22.600. E o filho de Uzi, Israías, e os filhos de Israías foram Mical, Obadias, Joel e Isias, todos esses 5 chefes. E houve com eles, nas suas gerações, segundo as suas casas paternas, em tropas de guerra, 36.000, porque tiveram muitas mulheres e filhos. De seus irmãos, em todas as famílias de Sacar, homens valentes, foram 87.000, todos contados pelas suas genealogias. Os filhos de Benjamim foram Belá e Bequer e Gediel, 3. E os filhos de Belá, Esbom e Uzi, Uziel, Zerimote e Iri, 5. Chefes da casa dos pais, homens valentes, que foram contados pelas suas genealogias, 22.034. E os filhos de Bequer, Zemira, Joás, Eliezer, Elionai, Orim, Jerimote, Abias, Anatote e Elemete, todos estes foram filhos de Bequer, e foram contados pelas suas genealogias segundo as suas gerações, chefes das casas de seus pais, homens valentes, 20.200. E foi o filho de Gediael, Belã, e os filhos de Bilã foram Jeus, Benjamim, Eude, Kenaaná, Zetã, Tarsi e Aizar. Todos esses filhos de Gediael foram chefes das famílias dos pais, homens valentes, 17.200, que saíam no exército da peleja. E Supim e Upim, filhos de Ir e Uzi, dos filhos de Aer, os filhos de Naphtali, Jaiel, Iguni e Gezer e Salum, filho de Bila. Os filhos de Manassés, Ariel, Asriel, que é a mulher de Gileade, concebeu, porém, a sua concubina, a Síria, concebeu a Maquir, pai de Leade, e Maquir tomou a irmã de Upim e Supim por sua mulher, e era o seu nome Maaca, e foi o nome do segundo Zelofeade, e Zelofeade teve filhas. E Maaca, mulher de Maquir, deu à luz um filho, e chamou-o Perez, e o nome de sua irmã, de seu irmão, foi Ceres, e foram seus filhos Ulão e Maquen. E os filhos de Ulão, Bedã, estes foram os filhos de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés. E quanto a sua irmã, Amolequete, teve a Esbode e a Abiezer e a Amalá, e foram os filhos de Semida, Aian, Siquém, Lique e Não. E os filhos de Efraim, Sutela e seu filho Bered, e seu filho Tate, e seu filho Elada, e seu filho Tate, e seu filho Zabade, e seu filho Sutela, e Izer e Elade. E os homens de Gate, natural da terra, os mataram, porque desceram para tomar os seus gados. Por isso Efraim, seu pai, por muitos dias o chorou, e vieram seus irmãos para o consolar. Depois coabitou com sua mulher, e ela concebeu, e teve um filho, chamou-o Berias, porque ia mal na sua casa. A sua mulher foi Será, que edificou a Bet-Horon, e a baixa e a alta, como também a Uzen Será. E foi seu filho Rafa e Rezefe, de quem foi filho Tela, de quem foi filho Taã, de quem foi filho Ladã, de quem foi filho Emiúde, de quem foi filho Elisama, de quem foi filho Num, de quem foi filho Josué. E foi a sua possessão e a habitação Betel e os lugares da sua jurisdição, e ao oriente Naarã, e ao ocidente Gezer e os lugares da sua jurisdição, e Siquém e os lugares da sua jurisdição, até Gaza e os lugares da sua jurisdição.
E do lado dos filhos de Manassés, Bet-Sean e os lugares da sua jurisdição, Taanac e os lugares da sua jurisdição, Megido os lugares da sua jurisdição, Dor e os lugares da sua jurisdição. Nestas habitaram os filhos de José, filho de Israel. Os filhos de Azer foram Iná, Isvá, Isvi, Berias, Será, irmã deles. E os filhos de Berias, Eber e Malquiel. Este foi o pai de Birzavite. E Eber gerou a Jaflete e a Somer, e a Otão e a Suá, irmã deles. E foram os filhos de Jaflete, Passaque e Bimal, Asbate. Estes foram os filhos de Jaflete. E os filhos de Simer, Ai, Roga, Jeubá e Arã. E os filhos de seu irmão Elen, Zofá, Iná e Selis e Imal. Os filhos de Zofá, Suá e Ernefer e Sual e Beri e Inra. Bezerod de Samá, Silsá, Itran e Berã. E os filhos de Jeter, Jefoné, Pispa, Ará. E os filhos de Urá e Aniel e Rizia. Todos esses foram filhos de Azer, chefes das casas paternas, homens escolhidos e valentes, chefes dos príncipes e contados nas suas genealogias no exército para a guerra. Foi seu número de 26.000 homens. E Benjamim gerou a Belá, seu primogênito, a Asbel, o segundo, e a Ará, o terceiro. E Noá, o quarto, e a Rafa, o quinto, e Belá teve esses filhos, Adar, Gerá, Abiúde. Abizua, Naamã, Auá, Gera, Sefufá e Urã. E esses foram os filhos de Eude, que foram chefes dos pais dos moradores de Geba, e os levaram cativos a Manaim, a Manaate. E Naamã e Aías e Gera, esse os transportou e gerou a Uzá e a Eude. E Sarai, depois de os enviar na terra de Moabe, gerou filhos e Uzi, Baara, suas mulheres. E Diode, sua mulher, gerou a Jobabe, e Zibe e a Mesa, a Malcã. E Jeusa, Saquias e a Mirma, estes foram seus filhos, chefes dos pais. E de Uzi gerou Abitube e a Elpal. E foram os filhos de Elpal, Eber, Mizan, Semeque. Este edificou a Ono e a Lode, e os lugares da sua jurisdição. E Berias, Sema, foram cabeças dos pais dos moradores de Aijalon. Estes afugentaram os moradores de Gate. E Aiô, Sasaque, Jerimote, Zebadias, Arade, Éder, Micael, Ispa e Joa foram filhos de Berias. Zebadias, Mesulão, Isque-Eber, Ismerai, Islias e Jobabe, filhos de Elpal. Jaquim, Sicri, Zalbidje, Elienai, Ziletai, Eliel, Adaías, Beraías, Sirante, filhos de Simei, Ispan, Heber, Eliel, Abdon, Zicre, Anã, Ananias, Elão, Antotias, Efdeias, Penuel, filhos de Sazaque, e Senserai, e Seasrias e Atalias, e Jaresias, Elias, Zicre, filhos de Jeorão. Esses foram cabeças dos pais, segundo as suas gerações, chefes, e habitaram em Jerusalém. E em Gibeão habitou o pai de Gibeão, e era o nome de sua mulher Maaca. E seu filho primogênito Abidom, depois Zur, e Quis, Baal e Nadab. E Gedor, Aior e Zequer. E Miclote gerou a Simeia, e também estes, defronte de seus irmãos, habitaram em Jerusalém com eles. E Ner gerou a Quis, e Quis gerou a Saul, Saul gerou a Jonatas, e a Malquizua, a Abinadab e a Asbaal. E o filho de Jonatas foi Meribe-Baal, e Meribe-Baal gerou a Mica. E os filhos de Mica foram Pitom, Moleque, Tareá e Acaz. E Acaz gerou a Joada, Joada gerou a Lemete, e Asmavete, e Zini gerou a Moza. E Moza gerou a Biené, cujo filho foi Rafa, de quem foi filho Eleazar, cujo filho foi Azel. E teve Azel 6 filhos, e esses foram os seus nomes: Azricão, Bocro, Ismael, Searias, Obadias, Anã. Todos esses foram filhos de Azel. E os filhos de Ezeque, seu irmão, Ulão, seu primogênito Jeús, o segundo Elifelete, o terceiro. E foram os filhos de Ulão, homens, heróis, valentes e flecheiros destros, e tiveram muitos filhos e filhos de filhos, 150. Todos esses foram todos filhos de Benjamim.